saibam que eu estou aqui sempre à disposição. Se tiverem alguma dificuldade, precisarem de uma explicação diferenciada ou de um material diferenciado, a gente vê o que dá para fazer. Então vamos que vamos seguir a vida aqui. Eu vou explicar então hoje as revoluções de 30 e a Primavera dos Povos, que eu acho que é o que vai dar tempo. Não sei se dá tempo de chegar em unificação da Alemanha. Esse material eu vou disponibilizar para vocês depois lá no Classroom, para quem quiser, tá? Além da apostila. A apostila de vocês está muito boa, mas se alguém porventura quiser o material que eu estou explicando, vai estar disponível lá. Aqui é uma imagem que mostra para vocês o quanto a Terra é plana, né, gente? Pensei que vocês fossem rir, uma piadinha, mas tudo bem. Ó, vamos lá. Já com a cena do filme, eu indico esse filme para vocês, a Oliver Twist. Esse filme é fantástico, tá? É difícil achar em streaming, tá? No Netflix, se eu não me engano, não tem, na Amazon também não tem. Tem uma versão no YouTube, mas sabe que o YouTube, a qualidade de filme não é muito boa. Eu indico que vocês assistam esse filme, Oliver Twist. Se nós estivéssemos presencialmente, eu mostraria esse filme para vocês. Fala sobre a industrialização na Inglaterra no século XIX, como que a sociedade vivia, fala do movimento operário e fala da violência, né, que marcava a vida das crianças desse período, né, e o Oliver é esse menininho aqui que é o protagonista do filme. Ele é um órfão abandonado, né, era muito comum, né, a orfandade nessa época. Ele passa por várias histórias que eu não vou contar para não dar spoiler. Esse filme é um clássico. É baseado no livro, né, Oliver Twist. Então, quem ainda não assistiu, fica a dica aí para assistir. Gente, de forma geral, o nacionalismo é uma criação burguesa para unir a população, tá? Mas o nacionalismo é a grande tônica, a grande ideologia que move o mundo no século... Gente, eu tô com obra na minha casa, então me desculpem aí pelo barulho, tá? O nacionalismo é a ideologia do século XIX. E a ideologia criada pela Revolução Francesa, pelo Napoleão Bonaparte, para tornar a população uma população mais, entre aspas, unida. É uma forma da alta burguesia, que são os ricos da Europa, né, a elite europeia, de fazer com que todas as pessoas do país falassem a mesma língua. Então, dentro do conceito de nacionalismo, você acaba conquistando uma certa unidade territorial, uma certa unidade cultural entre os povos, tá? E isso facilita bastante a vida da alta burguesia, porque a alta burguesia queria o quê? Queria explorar a mão de obra. Vocês já viram isso? E para explorar a mão de obra tem que fingir que classe operária e burguesia são a mesma coisa, quando não são. Quando, na verdade, burguesia são os exploradores e classe operária são os explorados. Tá? Então, o nacionalismo tem muito a ver com isso. Mas, em suma, nação é formada por uma comunidade de pessoas unidas por vínculos étnicos, linguísticos e históricos, culturais, né? O nacionalismo expressa esses ideais. Ou seja, a partir da introdução do nacionalismo na Europa, surge aquele desejo de independência, né? Surge aquele desejo de se tornar uma nação independente. O liberalismo, ele é também uma criação burguesa que luta contra o antigo regime, luta contra o absolutismo, ou seja, contra a intervenção do Estado na economia. E, de forma geral, o liberalismo tem aspectos muito positivos porque ele nos dá o sistema de governo que nós temos hoje, que é o sistema de governo dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, onde o Estado deve servir ao cidadão. Isso é uma mentira, isso não funciona dessa forma. O Estado, na verdade, serve às elites, né? Serve à burguesia, aos empresários, mas ainda assim é um sistema de governo muito melhor do que o absolutismo, do que as ditaduras, do que qualquer outro governo que não tem essa premissa. O liberalismo econômico defende a propriedade privada, o livre comércio, a concorrência, né, entre as empresas e tal, e a intervenção mínima do Estado, ou seja, o Estado tem que se preocupar apenas com a segurança, com a propriedade privada, com a educação, com a saúde. No restante, é a própria economia que se autorregula. Tá? É isso que prega, então, o liberalismo. O liberalismo é uma ideologia burguesa, ou seja, se eu tenho um Estado que não faz nada para impedir que grandes empresários dominem toda a economia,
obviamente eu vou criar um abismo entre 10% da população que tem tudo e 90% da população que não tem basicamente nada. Tá? Isso gera uma desigualdade muito grande, que é o mundo que nós vivemos hoje, né? Onde você tem aí poucas famílias que governam basicamente o mundo. 62 pessoas hoje basicamente fazem parte da elite mundial, tá? E uns 30, 40% ficam ali no meio do caminho, vivendo com salário, 5, 6, 7, 8 salários mínimos, e de 30 a 40% da população vive em condições de pobreza, tá? E pegando aí pelo menos de 10 a 15% de miseráveis, pessoas que vivem abaixo das condições de pobreza. Tudo isso que nós conhecemos hoje saiu, né, desse conceito aqui, que é um conceito que é praticado até hoje. E hoje nós não falamos mais em liberalismo, nós já falamos em neoliberalismo, ou seja, um liberalismo ainda mais forte do que esse do século XIX e XX. Tá? O socialismo a gente já estudou, o anarquismo também, não vou ficar batendo nessa tecla. Vamos direto aqui para a Revolução de 30 e Revolução de 48. Galera, o que aconteceu? Em 1815, Napoleão foi preso, correto? E aí foi feito o Congresso de Viena. Com o Congresso de Viena, as monarquias europeias buscaram devolver aos reis o poder que eles tinham. E a primeira coisa que eles fizeram foi devolver as terras para os antigos reis que governavam antes de Napoleão dominar todo mundo. Então, o Congresso de Viena foi um congresso feito pelas monarquias nacionais europeias, né, que tentou, né, mas não conseguiu, destruir todos os efeitos da Revolução Francesa, todos os efeitos da Era Napoleônica, e tentou, de uma certa forma, impedir que uma nova Revolução Liberal Francesa ameaçasse os interesses das monarquias que ainda existiam. Prússia, Rússia, Inglaterra, Áustria, né, Espanha, Portugal e assim por diante. Só que esse congresso, esse projeto acabou, obviamente, não dando certo. Por quê? Porque os ideais da Revolução Francesa continuaram se expandindo por toda a região europeia. Tá? Inclusive para a América, né? Com as independências da América Espanhola, da América Portuguesa, a independência dos Estados Unidos. Tudo isso marca uma revolução burguesa. Tudo isso marca uma revolução iluminista. Tá? E o que vai acontecer na França? Com o Congresso de Viena, o governo Bourbon foi restabelecido na França, com o Luís XVIII e depois com o Carlos X. Tá? E como foi esse período? Apoiados pelo Congresso de Viena, os reis bourbons da França começaram a reprimir a burguesia e a reprimir os liberais novamente. Começaram a impor a censura, começaram a diminuir o poder do parlamento, do Congresso. E aí esses dois reis, Luís XVIII e Carlos X, tentaram voltar a ter o poder que os reis bourbons tinham antes da Revolução Francesa. E isso acabou levando a uma nova revolução. Tá? A igreja voltou a assumir algum papel, né, no caso do ensino, na França, tentando recuperar o poder que eles tinham antes das guerras napoleônicas. Porque Napoleão, vocês sabem disso, ele dominou a igreja católica, prendeu o Papa, né, por 2 anos, e ele separou, né, Estado e igreja na França em 1802 e 1804. Com o retorno dos Bourbons, a igreja tentou se recuperar na França, tentou recuperar o poder que ela tinha perdido na época de Napoleão. Tudo isso vai gerar uma revolução, a Revolução de 1830, que derruba Carlos X e coloca um rei burguês no poder, o Filipe de Orleans, conhecido como Filipe o Belo. Esse rei, ele passa a governar atendendo aos interesses de quem? Da burguesia. Tá? A burguesia, ela não é a mesma coisa que a classe operária. A burguesia está no topo, a classe operária está embaixo, tentando colher algum benefício. Melhoria de salário, redução da jornada de trabalho, melhorias, direitos e benefícios sociais, aquela coisa toda. Tá? E aí o povo, junto com a burguesia, derruba Carlos X e coroa Filipe de Orleans. Tá? Filipe de Orleans governa de 1830 até 1848. Ele, no começo, faz um governo vamos dizer assim, de união com a burguesia, só que com o passar do tempo ele também busca ter mais poderes do que ele podia. Tá? Então, de forma geral, o Filipe de Orleans também entra em desacordo com a burguesia e, por conta da crise econômica, por conta do abuso de poder, do autoritarismo, da corrupção e tudo mais, a população novamente vai às ruas, em barricadas, em protestos, em greves e tal, e derruba o governo de Filipe de Orleans, que são as revoluções
de 1848. Essas revoluções na França de 1848, elas são chamadas de Primavera dos Povos. E Primavera dos Povos tem tudo a ver com o quê? Com o fato do povo, né, se unir para destruir a opressão, para destruir, né, os mecanismos que geravam a desigualdade no território francês. É interessante porque essas revoluções da França, elas não ficam apenas limitadas à França. Elas se espalham para outros países, como Grécia, como a Itália, tá? Então, outras regiões da Europa vão acabar sem o Brasil. Nós tivemos aqui no Brasil uma revolução no Segundo Reinado, chamada Revolução Praieira, que foi uma revolução feita com as ideias que estavam acontecendo na Europa no período. Então, isso influencia, de forma geral, várias regiões do mundo todo. Tá? E o que foi, então, essas revoluções de 48? O contexto é a crise econômica e política instaurada na França. Deixa eu só dar um zoomzinho aqui para ficar um pouco mais próximo para vocês. E aí a burguesia manipula a classe operária, né, e se junta aos trabalhadores contra o rei Filipe de Orleans, Filipe o Belo. Vai haver um levante, ou seja, uma manifestação radical, violenta, né, dos trabalhadores que vai derrubar o rei Luís. Em 1848 é proclamada a Segunda República Francesa. Professor, segunda, qual foi a primeira? A primeira foi aquela de 1791 para 1792 do Robespierre, que foi a República Jacobina lá da Revolução Francesa. Então, vai anotando aí, ó. Essa é a segunda revolução, ou melhor, segunda república proclamada na França. E aí, a partir disso, a população, entre aspas, né, a burguesia da França consegue várias conquistas. Entre elas, a liberdade de imprensa, o voto universal masculino, então agora todos os homens, sendo ricos ou pobres, analfabetos ou alfabetizados, podem votar. Isso foi uma grande conquista em 1848 na França. A abolição da escravidão nas colônias, que já tinha sido feita na Revolução Francesa, mas foi revogada, né, durante a Era Napoleônica. Agora, novamente, é decretada a abolição da escravidão nas colônias da França. O governo vai ser basicamente composto por socialistas e liberais, e a Assembleia Nacional Constituinte tinha uma maioria liberal. Quando a gente fala maioria liberal, estamos falando da maioria de burgueses, tá? Empresários, elite burguesa, tal, resultando em vários levantes operários contra o governo. E, obviamente, como a burguesia, só um minutinho, como a Assembleia tinha o controle como a Assembleia tinha o controle sobre o exército, né? Então a Assembleia consegue fazer o exército reprimir violentamente as greves, né? A radicalização da classe operária. A classe operária, ela quer o quê? Ela quer um governo popular, ela quer um governo que olhe realmente para as populações mais pobres, trabalhadores, etc. A burguesia não, a burguesia quer o quê? Ela quer tomar o poder e quer fazer com que o Estado beneficie os seus negócios, as suas empresas, etc. e tal. Então, haverá, então, morte de líderes socialistas nesse período. Né? Aqui eu gostaria de mostrar para vocês, essa imagem, às vezes ela cai na prova, que é a liberdade guiando o povo de Delacroix. Né? Então essa imagem, gente, ela é fundamental para entender esse período, né? A mulher, a imagem feminina representa o quê? Representa a democracia, representa a justiça, representa a luta dos trabalhadores do povo contra a repressão, contra a tirania, contra o absolutismo. E as outras figuras em destaque na imagem, aqui eu vejo um sans-culotte, ou uma representação da pequena burguesia. Vejam que as roupas são mais simples, a boina representa os sans-culottes, né, que são os verdadeiros revolucionários da Revolução Francesa, e aqui o cara de chapéu, com terno, representa o quê? A alta burguesia. Vejam que ele tem uma arma mais avançada, ele tem uma roupa mais que representa uma riqueza maior, e no chão os mortos, né, que são as pessoas que lutaram e morreram na Revolução. Essa imagem ela pode ser descrita em vários vídeos no YouTube, se vocês quiserem fazer uma análise mais profunda. E é legal conhecer as cores da França, né? O vermelho da Revolução, o branco da monarquia, tá? O azul da burguesia e por aí vai. Então, saber analisar esse tipo de imagem ajuda vocês
em algumas questões, tá? Eu tenho um vídeo que explica com detalhes cada um dos detalhes da imagem do pintor, né, Delacroix, e eu vou fazer o link do download dele, e aí depois numa próxima aula eu coloco ele para vocês. Beleza. E aí é isso, né? Então aqui nós fechamos. Unificação da Itália e unificação da Alemanha, galera, para a gente dar uma finalizada aí. Deu tempo de chegar, depois a gente só dá uma olhadinha na apostila, corrige e tal, e tira as dúvidas que ficarem. A Itália, como eu falei para vocês, era dividida basicamente em três. Opa! Acho que eu fiz alguma coisa aqui. Basicamente em três territórios, né? Deixa eu dar um zoom no mapa aqui para ficar mais claro para vocês. Olhem a Itália no século XIX, né? Ou na primeira metade do século XIX. A Itália, basicamente, era dividida em três partes, tá? Reino de Piemonte-Sardenha, que era a região mais rica, mais industrializada, até hoje a região mais rica da Itália. O meio, o centro, próximo a Roma, eram os estados papais, ou estados pertencentes à Igreja Católica, pertenciam ao Papa. E aí nós tínhamos alguns outros reinos, Reino de Sardenha e a Sicília, que era basicamente governada pelos Bourbons, pela Áustria. Tá? Então, reino burguês de Piemonte-Sardenha, ex-domínio do Império Austríaco, então toda essa região aqui, ó, era dominada pelos austríacos. Territórios cedidos à França, então vejam, algumas regiões que a Itália cedeu à França. Ex-domínio da dinastia francesa de Bourbon, então a França também governava essa região através da dinastia de Bourbon. Ex-domínio do Papa, então os estados papais, e territórios pretendidos pela Itália e só anexados em 1919, que são a região de Trentino e a Ístria. Galera, vejam que o que nós chamamos de Itália hoje era um retalho de vários impérios, de vários feudos, de várias comunas ou repúblicas, se vocês preferirem, e também de estados papais, ou estados governados pela Igreja Católica. Da onde que veio a unificação da Itália? A unificação da Itália, ela é um projeto que basicamente é característico de uma iniciativa do Reino de Piemonte-Sardenha, tá? Que é a região burguesa do norte, que era uma região industrializada, que tinha como interesse a unificação para poder expandir a economia, para expandir o comércio, as atividades econômicas. E no caso do sul, nós temos a liderança do Giuseppe Garibaldi, que foi um líder revolucionário liberal, que inclusive lutou no Brasil ao lado dos gaúchos na Revolução Farroupilha, que foi uma das revoluções que vocês estudaram no período inicial brasileiro. Esse líder, ele esteve no Brasil lutando pela Revolução Farroupilha, depois ele volta para a Itália, tá? E na Itália ele ajuda os exércitos de Piemonte e Sardenha a unificarem a Itália. Ele liderou as lutas pela unificação no Reino das Sicílias, que são essas ilhas aqui, ó, no sul da Itália, tá? E ele criou um exército que é chamado de Camisas Vermelhas, formando, então, uma monarquia na Itália, governada pelo rei Vítor Emanuel II. Tá? Então, de forma geral, o norte cria um exército, o sul, liderado por Garibaldi, também cria um exército que vai vencendo, expulsando os austríacos, expulsando os franceses, tomando as terras da Igreja Católica e, no final, eles unificam a Península Itálica, criando a Itália que nós conhecemos hoje. Quando que eles fizeram isso? Entre 1860 e 1870, anexando os territórios, tá? Aí, a partir disso, cria-se uma questão que nós chamamos de questão romana. Por quê, professor? Porque Roma, perdendo esses territórios, fica em guerra com a Itália. Só em 1929 que o líder fascista da Itália, Benito Mussolini, vai ceder um território de 0,44 quilômetros quadrados, ou seja, 420 metros quadrados, que nós chamamos de Vaticano. Então, vai devolver um pequeno território, o menor país do mundo hoje, né, ao Papa, criando então o Vaticano no Tratado de Latrão, tá? Vejam o ano aqui, ó, ano da quebra da Bolsa de Nova York,
ano do pós-Primeira Guerra Mundial, em que a Itália era governada por um governo fascista, liderado por Benito Mussolini. E Benito Mussolini acreditava que a igreja era importante, tal, blá, 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 então devolve um pedaço do território para a Igreja Católica, que hoje é o Vaticano. Até aqui, galera. Beleza aí? Vocês estão conseguindo entender? Como é que tá? Até agora tá tranquilo, prof. Beleza. Então, a gente finaliza, tá? Falando da unificação da Alemanha. A Alemanha também, a Alemanha eu diria que foi o último país da Europa a se unificar, né? O último país, assim, grande, né? País que é uma potência da Europa a se unificar. E quais as características da Alemanha no início do século XIX? A Alemanha era basicamente um território feudal. Era um território governado por principados, tá? Era uma confederação germânica, liderado pela Prússia. A Prússia era o território mais rico, mais desenvolvido. E vocês sabem que a Alemanha ela foi disputada pela Igreja Católica e pela dinastia Habsburgo, que era uma dinastia que governava a Espanha na Idade Média e na Idade Moderna. Então, todo o território que hoje nós chamamos de Alemanha chamava-se Sacro Império Romano Germânico, que é o que Hitler chamava de Primeiro Reich, de Primeiro Império. Então, o Sacro Império Romano Germânico era um governo absolutista, liderado pelos Habsburgos, pela dinastia Habsburga, que era a mesma dinastia que governava a Espanha e a mesma dinastia que governava a Itália. E governava toda a região da Alemanha, da Polônia, tal, e assim por diante. Ponto. Na virada do século XVIII para o século XIX, o Sacro Império Romano Germânico se desfez. E aí a Alemanha se transforma em Reinos Germânicos, ou Confederação Germânica. Qual foi o primeiro passo para a Alemanha se unificar? Foi um acordo, vamos dizer assim, um tratado chamado Zollverein. E esse Zollverein, ele é uma espécie de bloco econômico, é uma união aduaneira. O que é uma união aduaneira? Os estados germânicos, os estados alemães que não eram unificados, eles eliminaram as tarifas alfandegárias, ou seja, as taxas de importação entre os territórios. Então, a Zollverein é um avanço muito grande para esse território, porque, imagine, 1834, primeira metade do século XIX, as cidades alemãs, elas falam, ó, nós não vamos mais cobrar impostos entre nós, entre as cidades que fazem parte dessa confederação. E eram 25 estados liderados pela Prússia. Então isso já vai criar uma enorme capacidade econômica, gerando industrialização e urbanização. Na primeira para a segunda metade do século XIX, surgiram as ideias nacionalistas, ou seja, a ideia de uma nação alemã, de uma nação germânica, de unir os povos germânicos em um só país. Só que não havia interesse por parte de todas as cidades, de todas as regiões. Ó, vejam aí, ó. Ó, a Prússia, região mais rica, mais desenvolvida. Hanover. Ela está perguntando se ela tenta falar com o pai dela sobre... Aqui nós temos também a Prússia, que seria hoje a região da Polônia, tá? Aqui em cima vocês têm o Porto de Danzig, que foi um dos grandes motivos da Segunda Guerra Mundial, que o Hitler queria tomar de volta, né? Porque a França, a Inglaterra e a Rússia deram esse território para a Polônia. Atualmente esse território pertence à Polônia e antes pertencia à Confederação Germânica, à Alemanha, no caso, certo? E aí esses territórios, de forma geral, principalmente no sul, eles não tinham esse nacionalismo todo. Por quê? Porque no sul faz fronteira com a França, faz fronteira com a Áustria, faz fronteira com outros povos, com a Tchecoslováquia, a antiga Tchecoslováquia, que hoje seria a República Tcheca, né? E a Eslováquia. Então não havia, obviamente, uma unidade cultural, étnica e, obviamente, nacionalista. Então, como que a Alemanha conseguiu criar esse nacionalismo para poder fazer essa unificação? Além da propagação das ideias nacionalistas, um dos líderes mais importantes da história da Alemanha, que foi o Marechal Bismarck, Otto von Bismarck, lembrem desse nome, ele é chamado de Marechal de Ferro, porque ele foi o grande responsável por liderar o processo de unificação da Prússia.
ele modernizou o exército, fortalecendo lá com a invenção de canhões de aço, com canhões de grande alcance, os famosos canhões Krupp. A empresa Krupp de armas existe até hoje na Alemanha, é uma importante produtora de armas. E ele então modernizou o exército e começou a liderar algumas guerras tomando territórios vizinhos. E como ele sabia que o sul não tinha a mesma ideia que o norte, ele meio, entre aspas, tá, ele inventou uma guerra contra a França, dizendo que a França tinha ameaçado de invadir a região, e com isso ele conseguiu unir as províncias do sul em uma guerra contra a França e contra a Áustria. Então ele expulsou os austríacos e expulsou os franceses do território, unificando totalmente a Alemanha em 1871. Essa unificação, ela se deu com uma guerra contra a França, que nós chamamos de Guerra Franco-Prussiana. E essa guerra foi muito importante para transformar a Alemanha numa grande potência mundial. Por quê? Porque nessa guerra, a França venceu Napoleão III, que era o imperador da França, sobrinho de Napoleão Bonaparte, e tomou 2 territórios importantes da França, que são os territórios de Alsácia e Lorena. São esses 2 territórios aqui, ó. Esses territórios, para quem nunca ouviu falar, são ricos em carvão, são ricos em ferro, e é nessa região que deu origem às primeiras grandes indústrias da segunda revolução industrial, tanto da França quanto da Alemanha. Então essa região do centro da Europa, que faz, né, ligação com os Países Baixos, ligação com o Reino Unido, com a Inglaterra, é ligada por ferrovias, é ligada por hidrovias e é até hoje a região mais industrializada da Europa. E a Alemanha nessa época ela conseguiu dominar essa região, vencendo a França na Guerra Franco-Prussiana em 1870. Essa guerra vai gerar um revanchismo entre os 2 países que vai acabar gerando também a Primeira Guerra Mundial. Em 1914, um dos principais motivos da Primeira Guerra Mundial foi o revanchismo da França contra a Alemanha por ter tomado o território da França de Alsácia e Lorena. Tá? É isso. Acho que nós conseguimos fazer o que precisávamos nesse primeiro momento, galera. A minha pergunta é se vocês estão entendendo, se está tudo ok. Tá tudo bem, Pro. Beleza? Então é isso, galera, que eu queria discutir com vocês. Achei que não ia dar tempo, deu, tá? Peço por gentileza que vocês olhem a apostila, verifiquem o conteúdo que foi explicado, deem uma lida, tá bom? No final da apostila tem uma síntese do capítulo. Aquela síntese do capítulo é perfeita, é um resumão da aula. Façam uma leitura, já comecem ali a desenrolar os exercícios de vestibular. Principalmente Primavera dos Povos e Revolução de 30 na França, é um tema que cai bastante no vestibular. Unificação da Alemanha e unificação da Itália não é tão importante, mas dá uma conferida e qualquer coisa a gente vai conversando. Tá bom? Agradeço vocês aí pela participação na aula, pela presença e até a próxima. Um abraço para todo mundo. Falou, Pro. Valeu, galera. Tchau, Pro. Valeu, tchau.